Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista direto dos estúdios da B3 em São Paulo, um programa feito por economistas sem economês. Nesta semana, estamos recebendo o economista Fábio Astrauskas, CEO da consultoria Zigen e professor do INSPER. Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado, ouvintes. Fábio, para quem não conhece a Zigen, qual é o foco de vocês na consultoria? A Zigen é uma consultoria já com 20 anos de existência, que trabalha a maior parte do tempo com reestruturação e recuperação de empresas, seja dentro ou fora do ambiente de recuperação judicial. Muito bem, o Fábio escolheu o tema de hoje, é o tema do convidado, produtividade. Aliás, um ótimo tema, Fábio. Por que a produtividade no Brasil é tão baixa quando a gente compara com outros países? Ou você não concorda que ela é tão baixa? Na verdade, a gente tem que concordar porque os dados estatísticos demonstram isso claramente. Não dá para brigar com os números. Não dá para brigar com os números, né? Para a gente ter uma ideia de comparação, os Estados Unidos, que regra geral são o benchmarking, né, do mercado dos países, ele aponta que para uma produtividade americana de 100, no Brasil esse número é 25, ou seja, entre 3 a 4 vezes menor do que a produtividade americana. Mas isso só não é o problema. O problema é que o Brasil, ao longo dos últimos anos, vem perdendo terreno, inclusive para outros países emergentes, como China e Índia, onde a produtividade ainda é mais baixa do que a do Brasil, porém alcançando rapidamente, crescendo a taxas maiores e, portanto, alcançando a produtividade do Brasil. Por que a produtividade é tão baixa? Muito tempo se pensou que era única e exclusivamente por conta do grau de educação dos trabalhadores, do grau de capacitação técnica dos trabalhadores. Porém, estudos mais recentes, um deles até patrocinado pelo Marcos Lisboa, o presidente do INSPER, demonstra que não é só essa a explicação. E a explicação também deve ser colocada junto a fatores que são relativos ao desempenho das empresas dentro de cada um dos seus setores. Então, quando você compara o setor de atividade de uma empresa americana, de uma empresa brasileira, no mesmo setor de atividade, vamos supor, indústria de bens de capital, as melhores empresas americanas têm produtividade parecida com as melhores empresas brasileiras. Só que nos Estados Unidos, as piores empresas desse setor são bem mais produtivas que as piores empresas do setor brasileiro. E aí é que começam a haver os problemas de produtividade. A média cai muito quando a gente compara todas as empresas. E qual seria a explicação? A gente, entre aspas, não deixa essas empresas ruins do Brasil morrerem? É isso? Isso. Então esse é o ponto que está sendo discutido com relação à produtividade e que vem levantando, né, mais a questão. O que acontece é que a legislação no Brasil, entre outras coisas, ela privilegia a continuidade de empresas, mesmo as que não merecem mais continuar no processo produtivo, as que não merecem mais estar no ambiente competitivo. Então, a própria lei de recuperação judicial, por exemplo, é um fato, né, que faz com que a lei seja favorável à chance da empresa se recuperar, porém, ela não estimula expulsar as empresas ruins do mercado e, portanto, deixa essas empresas com baixa produtividade permanecerem dentro do cenário. Então, nessa pergunta aqui, você diria que o problema está nas empresas e nos trabalhadores, são as duas coisas, é isso? Exatamente. Então, embora haja um problema que já é mensurado e clássico da capacitação do trabalhador, do nível educacional, que é, por exemplo, o que levou os países dos tigres asiáticos a melhorar a sua produtividade no final dos anos do século XX, o que acontece hoje é que nós vemos que no Brasil essa produtividade, essa capacitação do trabalhador melhorou, porém a legislação, o ambiente econômico, o ambiente tributário não favorece essas empresas a serem produtivas porque elas continuam trabalhando ainda que num nível de produtividade que não seria mais recomendável elas existirem. Então você diria que o papel da educação é importante, mas só a educação não vai resolver? De jeito nenhum. Só a educação não vai resolver. A educação sempre é um fator que estimula a produtividade, isso é clássico, todas as economias, todos os países desenvolvidos ou emergentes investem pesado em educação, investem pesado na produtividade dos seus trabalhadores, porém esses fatores sozinhos não respondem ou respondem muito pouco pelo problema da produtividade no Brasil. Então, para a gente concluir, como é que a gente vira esse jogo? Se o governo tivesse que adotar uma prioridade, além da questão da educação, que tipo de política a gente poderia adotar para passar a ter empresas mais produtivas? Na verdade, é uma série de medidas que, algumas, né, que estão sendo tentadas pelo governo, embora agora com o governo em transição, uma dificuldade muito grande de aprovar, reforma da área trabalhista, reforma da área previdenciária, reforma da área tributária, reformas inclusive na própria lei de recuperação judicial, que embora já tenha mais de 10 anos, já esteja caminhando para 12 anos, já está passando por uma tentativa de reforma, há uma comissão
patrocinada pelo Ministério da Fazenda, para que se reforme a lei, para que torne mais efetivo o processo não só de recuperação da empresa, mas também o processo de falência da empresa. A gente precisa encarar que este também é uma saída, às vezes, para uma empresa. Ela não consegue se recuperar, ela tem que ir à falência, tem que sair do mercado, né? E isso eleva a produtividade do setor, porque as que ficam são mais produtivas. Perfeito. Fábio Astrauskas, economista, CEO da consultoria Ziggen, professor do INSPER, conosco nesta semana no Papo de Economista. Amanhã o tema será escolhido pela produção do programa. Um grande abraço e até lá.